Shalom, shalom. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez estou aqui com vocês. Eu quero poder compartilhar aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, que possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar abençoando a vida de mais uma pessoa. Antes de tudo, eu quero te mostrar um super lançamento que teve agora da apóstola Kátia, um livro chamado A Alegria. Queridos, esse livro tem abençoado muitas pessoas e não fique de fora, sabe? Tenha o seu, né? Você pode encontrar, né, nesse endereço que vai estar passando aí para que vocês possam estar comprando esse livro e estar abençoando a vida de alguém. Dê ele de presente, né? E assim eu sei, sabe? Eu tenho esposa e o quão abençoou a vida dela, né? Eu estava lá, eu vi, né, muitas coisas assim que o Senhor estava falando com ela e confirmou com esse livro. Então faça parte, tá bom? Tenha o seu. Eu também quero te pedir para que você venha estar se inscrevendo nesse canal. Assim você vai estar nos ajudando bastante. E se inscreva mesmo, convide seus amigos a se inscrever também nesse canal. Que você também possa estar curtindo esse vídeo também, que vai nos ajudar muito. Curta mesmo, não fica sem curtir esse vídeo. Eu também peço para que você ative o sininho, para que você possa receber, né, todos os vídeos quando nós formos postando. Então fique por dentro de todas as coisas, tá bom? Eu quero trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para poder estar falando com você nesse dia. Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, obrigado por essa pessoa que está assistindo. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Senhor, a Tua palavra é viva, Senhor, Deus amado, e ela transforma as nossas vidas. Ela limpa, ela lava, ela transforma, Senhor, Deus amado. Ela abala as nossas vidas, Senhor, Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, Deus amado, pela Tua palavra, pelo Teu pão, Senhor, Deus amado, que é o nosso alimento, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vamos ler então a palavra em Lucas 24, a partir do versículo 15, que diz assim, ó. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Algo que eu achei muito interessante é no versículo 16, quando diz assim a palavra assim, ó, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Muitas das vezes, queridos, e eu posso dizer que esse é um momento, é um tempo onde nós estamos caminhando e nós podemos ver que muitas pessoas estão andando sem o entendimento em Deus, no Senhor. E nós estamos buscando muito mais aquilo que está em torno do meu umbigo do que aquilo que o Senhor quer para mim. Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor disse em sua palavra, que Ele sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos voltar a ter essa consciência da presença de Deus que caminha conosco, do Deus Emanuel, Deus conosco. E precisamos, então, começar a andar e a pensar e a viver dessa forma que em qualquer lugar o Senhor está nos vendo. O Senhor pode nos ver e Ele pode falar conosco. O céu está aberto sobre as nossas vidas e precisamos ter essa consciência. Existe uma diferença muito grande de conhecimento para entendimento. Conhecimento é um grau mais raso da compreensão. O conhecimento é o nível das ideias, do e se eu fizer, e se eu faço isso, e se eu faço aquilo. Esse é um nível de conhecimento. Mas entendimento exige que conheça uma forma mais profunda daquilo. Você pode se examinar
e ver qual é o seu nível de profundidade, seja em Deus, ou seja em um pecado, ou seja em alguma coisa. Você vê assim, só o fato de conhecer aquilo é uma coisa, talvez você conhece alguém, mas não quer dizer que você teve um relacionamento com essa pessoa para conhecer ela profundamente. E quando a Bíblia diz assim, eles estavam com os olhos fechados, e você começa a levar para a palavra que diz olhos do entendimento, você vê que assim, sabe assim, quando as pessoas perdem um relacionamento com Deus, elas perdem um contato com Ele, elas deixam de ser tocadas por Deus. E elas correm muito mais atrás daquilo que move a emoção delas do que aquilo que elas possam fazer para Deus. Elas estão mais querendo viver por aquilo que elas estão vendo do que andar pela fé. Quando o entendimento quer andar isolado da palavra, é um grande perigo, né? Então, todos nós temos entendimento em alguma coisa. Nós fomos profundo em algo, né? Seja em Deus, como eu disse, seja em alguma outra coisa, alguma coisa ruim, alguma coisa boa, né? Você sabe aquilo que você foi profundo e até onde você foi, você sabe dizer, né? E talvez nessa profundidade que você foi, talvez se foi com algum pecado, você sabe, né, o nível de raiz que isso está em você, né? Devido à sua profundidade, devido ao seu relacionamento com as coisas erradas. E isso te afastam de Deus, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Provérbios 3, versículos 5 ao 7 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Deus concedeu aos seres humanos a capacidade de entendimento e compreensão. E isso Deus nos entregou. Porém, esta faculdade não é infalível, não é algo que não falha. Você pode pensar, Deus te deu essa capacidade de pensar, de entender as coisas, de compreender as coisas, mas isso não quer dizer que isso é infalível, né? Isso falha. Por essa razão, devemos pedir sempre a direção de Deus para todas as coisas. Para todas as coisas, nós não temos que nos apoiar somente na nossa experiência, naquilo que a gente sabe fazer, mas em tudo precisamos apoiar, né, o nosso entendimento no Senhor. Deus concedeu aos seres humanos a capacidade de entendimento e compreensão. Isso Deus nos entregou, mas é nossa responsabilidade o que a gente vai fazer com isso, né? Aonde você vai depositar isso? É responsabilidade sua se você está depositando tudo isso no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que é. O entendimento que vem de Deus é um presente, porém nós precisamos saber aonde nós estamos depositando ele. Daniel 1, versículo 17 diz, ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Deus não te dá algo em vão. Quando o Senhor te entrega alguma coisa é porque é para você usar de verdade. Quando Deus te entrega algo é porque você precisa usar, né? E quando nós começamos a deixar de lado aquilo que o Senhor nos entregou, saiba que existe uma grande responsabilidade. Tudo aquilo que Deus te entrega, Ele não espera que você coloque no seu guarda-roupa e não use nunca mais aquilo, né? Como a gente recebe algum presente de alguém e a gente acha tão bonito que a gente quer guardar tanto e que nunca vai usar aquilo. Com Deus isso não funciona, né? Tudo aquilo que Deus te entrega, Ele quer ver você usando. E assim como foi para esses jovens aqui, a Bíblia diz que Deus deu a esses 4 jovens o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Um ponto interessante nisso aqui é que Deus entregou para eles, mas o começo disso não estava na mão deles. O começo disso Deus também ia falar também quando eles iam usar. Então, a missão que Deus te deu está totalmente aliançada com aquilo que Ele te entregou. Tudo aquilo que o Senhor te entrega como presente, Ele está preparando para a missão que Ele também te entregou. Você tem tudo o que você precisa, né? O Senhor te entregou, né, como um presente. Deus dá presentes para aquele que se aproxima dele com fé. O que diz a Bíblia, né? Que Deus ele é galardoador,
né, daqueles que se aproximam dele com fé. Ou seja, Deus dá presente para aqueles que se aproximam dele com fé. E não são presentes à toa, como eu disse. Ele não dá por dar. Ele entrega para alguma coisa, tem algum objetivo com isso, né? E te garanto que não são presentes à toa, que você guarda como qualquer outro presente e nem usa, né? Você precisa usar. Você precisa ter isso. Algo interessante que eu vi é que o Senhor, então, ele deu entendimento para esses jovens, para Daniel, né? E chegou o momento de usar. E a forma que o Senhor preparou todas as coisas. Nabucodonosor, o rei da época, teve um sonho. E nenhum sábio naquele período, naquele tempo, conseguia entender o sonho dele, conseguia dar o significado do sonho, né? Então, ele ficou muito irritado com isso. E assim, sabe, algo que eu achei interessante, o que esses sábios, eles falaram, né, para o rei. Eles falaram assim, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. As coisas que o rei quer é difícil demais e ninguém há que possa declarar diante do rei. Então você vê assim, sabe, quando o Senhor começou a preparar o caminho, né, para que, assim, sabe, Daniel pudesse entrar em ação, o Senhor que fez, né, o Senhor que entregou o sonho, mas o Senhor sabia que tinha lá, né, um rapaz que ele entregou aquele presente para que ele pudesse usar aquilo. O rei ficou muito irado e fez um decreto para que matassem todos os sábios da Babilônia. E eu vou te falar uma coisa, Daniel também estava no meio disso. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Né? Então você vê, eles buscaram o rapaz, a qual Deus entregou para ele entendimento de visão e sonhos, para matar eles. Porém, eles não sabiam, né? Eles não sabiam o que ele tinha, eles não sabiam o presente de Deus que eles carregavam. E, queridos, eu vou te falar uma coisa, sabe? Quando Deus te entrega presentes e você não usa, muitas pessoas precisam, né? Não é que elas vão, assim, depender de você, mas pessoas precisam ser abençoadas por aquilo que o Senhor te entregou. Você precisa abençoar vidas. Tem pessoas que estão esperando ser abençoadas pelos seus presentes, os presentes que o Senhor te entregou. E por isso eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar calado. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor pediu. No versículo 17 a 19, diz assim, então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus para este segredo, ou seja, para este sonho do rei, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Você vê que Deus entregou para ele o entendimento, mas só que ele não fez disso algo que fosse dele, ele não agiu com esse entendimento de uma forma isolada de Deus. Tudo aquilo que Deus te entrega não é para te tornar independente de Deus, né? E tudo aquilo que o Senhor me entregou, e se eu ainda continuo a andar independente de Deus, pode ter certeza, eu só estou mostrando o quão me falta entendimento, ou então quanto eu estou colocando o meu entendimento, né, em minhas coisas carnais, do meu jeito, da minha forma. Mas quando aquilo que o Senhor me entregou, mesmo que eu sei que Ele me entregou, eu sei que eu dependo dEle. Ou seja, tudo aquilo que Deus te entrega te torna mais dependente dEle ainda. Não há nada que Deus te entregue que vai fazer você se isolar dEle. Pelo contrário, né, tudo aquilo que o Senhor te entrega é para te tornar mais dependente dEle. E se eu escondi aquilo que o Senhor me entregou em algum canto, em alguma coisa e eu não faço mais aquilo, pode ter certeza. Isso mostra que eu estou independente dele. Eu não quero saber disso agora, Deus. E eu preciso voltar. Eu preciso ter isso. Então você vê algo interessante de Daniel. Por mais que Deus entregou esse presente maravilhoso de entendimento, né, de sonhos e visões para ele,
Ele não se achou o dono da cocada preta, ele não pensou assim, eu sei, eu falo, eu tenho dom, eu vou lá e eu uso. Mas só que mesmo tendo esse presente, ele foi perguntar para Deus. Algo que eu acho fantástico também na vida de Davi, que mesmo ele sendo um guerreiro, ele perguntava para Deus quando que ele tinha que ir para uma guerra, como que tinha que ser a guerra, como que ele ia vencer, como que ele ia lutar. Davi era experiente, mas ele não usava da experiência dele para trabalhar para o Senhor. Ele se via dependente de Deus. E disso que eu estou falando, quando nós começamos a viver independente, nós perdemos a visão dele. Nós perdemos a noção da presença, nós perdemos a noção de que Ele está conosco. Nós achamos que nós temos tudo e que a gente faz e que acontece agora, porque o Senhor me deu aquele dom, eu vou lá e eu falo o que eu quero. E não é dessa forma, né? Tudo aquilo que Deus te entrega, você precisa ser dependente dEle, não é sozinho. Porque senão eu vou estar entrando no versículo de Provérbios, que diz assim, sabe, não te estribes no teu próprio entendimento. E eu posso cair no meu próprio entendimento, mesmo levando com eles as coisas que Deus me entregou. Eu preciso confiar em Deus, mesmo com tudo aquilo que Ele me entregou. E guarde isso, eu não sou o dono da cocada preta, eu preciso depender dEle. Então aqui como nós lemos aqui e a gente viu que Daniel, ele escutou aquele sonho e ele pediu então assim um tempo para o rei para que ele pudesse trazer alguma mensagem para ele. Então Daniel, ele foi lá, ele buscou o Senhor e esperou em Deus. Né? Sabe, queridos, você pode ter o que for, não vem de você. Né? Só vem de você se você não conversou com Deus. Mas aquilo que você conversa com Deus não vem de você. Pode ter certeza que veio dele. E é disso que eu estou falando. Loucura é achar que você é capaz de andar por si só porque tem um dom nas mãos. Loucura é você pensar que só porque recebeu algo de Deus, você não depende mais dele. Por isso, muitos que estão na mídia e aí por fora, falam loucuras e o povo acredita. Ou então eles falam coisas que agradem o povo e o povo quer ficar com aquilo que agrada a eles. Você vê que a verdade liberta, mas eu vou te falar uma coisa, o povo muitas das vezes não procura a verdade, procura aquilo que agrada a eles, agrada o umbigo deles, agrada a mente deles, aquilo que o ouvido deles. Ninguém quer ouvir falar que assim, sabe assim, você está pecando e você precisa mudar, você precisa ser transformado. As pessoas querem ouvir que você está certo, você já venceu, você continua assim. Porque ouvir sobre pecado, queridos, e como eu disse no início, o nível de profundidade que eu tive nele, isso vai me incomodar ouvir. Isso vai, assim, sabe, assim, trazer agonia quando alguém começar a falar, sabe, daquilo que é o meu pecado. Vai começar porque é uma raiz que criou em mim. Então, mas só que eu preciso deixar a palavra de Deus lavar a minha vida de dentro para fora. E não só, assim, sabe, assim, uma coisa para que as pessoas possam ver o quão crente eu sou. Né? Eu preciso ter o nome escrito no livro da vida. Não interessa se as pessoas pensam que eu não sou crente ou que eu não sou mais o crente que eles acham que eu tenho que ser só porque eu estou agradando eles. Não interessa isso, sabe? Como Paulo, sabe? Ele sempre se mostrava alguém que estava agradando a Deus e não se interessava em querer saber se estava agradando o homem ou não. Ele falava aquilo para agradar a Deus. Muitos pensam em Cristo assim como que ele, assim, sabe, alguém que veio e para fazer a vontade de todo mundo. Mas só que se você vê, queridos, eu tenho certeza que se Jesus estivesse andando na terra hoje, pode ter certeza, muitos iriam ficar irritados com ele quando ele começasse a falar o que pode e o que não pode. Muitos iriam se afastar dele. Você pensa, se naquele tempo, queridos, até mesmo assim, os próprios irmãos não acreditavam nele, quanto mais nós, né, se ele estivesse andando aqui. E eu vou te falar, nós precisamos deixar a palavra de Deus abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos. Daniel recebeu de Deus, mesmo assim, ele nunca agiu sem Deus. Daniel recebeu de Deus, mas ele nunca agiu sem Deus. Aquilo que verdadeiramente eu recebi de Deus nunca vai me fazer andar sem Deus.
aquilo que eu não recebi de Deus, mas eu recebi de algum homem, ou se eu fui atrás para ter aquilo, pode ter certeza, pouco me importa se Deus está lá ou não. Eu quero fazer do meu jeito. Agora eu posso fazer porque eu tenho um conhecimento, porque eu fui lá, busquei. Mas é melhor você não ter nada com Deus do que você ter tudo sem Deus. É melhor você andar sem nada, mas sabendo que Deus está lá, porque está garantido, queridos. Estamos em um tempo onde você precisa ver, onde você precisa conhecer e reconhecer se o meu nome está escrito no livro da vida ou não. Se é só máscara, se é só para todo mundo ver ou não. Eu preciso saber se meu nome está escrito no livro da vida. Daniel recebeu de Deus, mesmo assim, ele nunca agiu sem Deus. Você pode até ter muita palavra bonita, pode falar muito bem e colocar seu ponto de vista tão bem ao ponto de convencer muita gente, mas isso pode levar muitos a caírem e se desviar, até morrerem, ou torná-los cegos de entendimento, ao ponto que não compreendam as coisas de Deus ou tenham preguiça de pedir direção para Deus. Você sabia disso, queridos? Que muitas das vezes as pessoas elas acham que elas têm muito e que elas sabem demais. Elas se desviam por causa disso, por causa do orgulho que entrou nelas. Elas acham que elas vão atrás e que elas sabem. Queridos, Deus não me chamou para ler essa palavra sem o Espírito Santo. Eu preciso ler porque é o Espírito que traz vida a essa palavra. Sem Ele, queridos, é só letra e a letra mata. Mas eu preciso ler com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falando comigo. E falando com você, você consegue deixar Ele tratar a sua vida. Você consegue deixar Ele transformar a sua vida de dentro para fora. Nós precisamos ficar cientes disso. Não haja, não viva, não faça as coisas sem Deus. Sabe, queridos, se agarre em Deus. Para todas as coisas, para tudo que você for fazer. Mas é igreja? Não falo só de igreja. Se for para o seu trabalho, se agarre em Deus. Veja tudo o que a Bíblia fala sobre como você tem que agir referente ao seu chefe, a empresa que está pagando o seu salário. Veja o que a Bíblia fala. Você não está honrando a Deus só porque você está em nenhuma igreja dando glória, aleluia. Mas só que lá no seu chefe você está xingando ele por trás. Isso você não está honrando a Deus. E como eu disse, queridos, já em outras vezes aqui, Deus não é bobo. Deus não se deixa enganar. Isso é religiosidade. Quando eu vou para a igreja, dou glória, mas por trás estou falando mal dos outros. Isso não é de Deus, isso não é honrar a Deus. Salmo 119, versículo 130, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. E agora, a partir de agora, eu vou deixar para o próximo programa. E fique conosco, tá bom? Que eu sei que Deus está falando com a sua vida. Tem algo muito, muito peculiar de Deus para a sua vida e que está por vir. Fique conosco, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.